Vamos para mais um vídeo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês. Eu sei que existe no mundo todo uma quantidade muito grande, enorme, de crentes acreditando em novas profecias e almejando, desejando muito ser um profeta. Se você deseja no seu coração ser um profeta, mas não deseje ser imitador e ser profeta do tipo desses que nós estamos vendo nos últimos dias, que estamos vivendo na face da terra. Adivinhos, os adivinhadores, os falsos profetas no espírito de demônio, adivinhando, trazendo adivinhações dentro dos templos e as pessoas acreditando ser profetas. Não são. Você quer ser profeta? Você deseja? Então comece fazendo assim, ó. 2 Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Então você começa por aí, deseje em seu coração ardentemente o puro leite espiritual, como criança recém-nascida, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É o conhecimento da palavra. O crescimento para a salvação é o conhecimento da palavra. É a palavra de Deus escrita. O apóstolo Paulo, quando esteve com os coríntios, ele advertiu a igreja em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo advertiu e ainda continua advertindo nos dias de hoje, pela palavra que está escrita, dizendo assim, ó: não é maravilha? Ou seja, não fiquem admirados. Não é para ficar admirado com essas coisas não, gente. Esses espíritos malignos que estão atuando nesses falsos pregadores, falsos profetas, trazendo adivinhações. O mesmo espírito imundo que está na macumba, na feitiçaria, está fazendo de gato e sapato o povo dentro da igreja. E o pessoal acreditando, porque eles trazem adivinhação. Satanás, ele está ao derredor procurando quem devorar. Satanás, ele tem à sua disposição centenas de milhões de demônios para fazer esse trabalho. Ele sabe o que se passa com a tua vida, com a minha vida. Ele está sabendo de tudo. Pare de acreditar nessas coisas. Você deseja ardentemente, então deseja ardentemente, comece desejando ardentemente esse leite genuíno, puro, que é a palavra de Deus, para você crescer espiritualmente. E assim você ser um profeta. Mas o profeta de hoje não é como os antigos não, como no Antigo Testamento não. Quando Deus falava de fora para dentro, Deus não fala mais de fora para dentro. Deus, ele quer habitar em nós para falar de dentro para fora. Então, se você deseja ser um profeta, estude a Bíblia, examine as Escrituras, porque tem nela a vida eterna. Examine a Escritura, porque é o poder de Deus. Examine a Escritura e pregue a palavra, aí você é o profeta. O profeta de hoje é o que profere, o que anuncia, o que declara, o que prega o Evangelho, que é a doutrina do Salvador. Ainda fica um monte de gente aí, esses renomados, outros canalhas sem vergonhas, que ficam apoiando esses falsos. Eu vi uma jovem agora, essa que eu esqueço até o nome dela, tem 17 anos de idade. Ali eu não fico admirado de nada, porque é totalmente no espírito do demônio. Aí você vê pastores renomados aí, enganando a população, enganando as pessoas, apoiando essas coisas, dizendo que é de Deus, que é profecia de Deus, que vem de Deus. Deus, ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer realmente, mas aquele que tem um interesse por esse puro leite aqui, o genuíno, que é a palavra dele. Você tem que se identificar, nós nos identificamos com Deus através da sua palavra. Por isso eu quero aqui dizer a você, tenha bastante cuidado. Voltando ao assunto lá da passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo diz, não é de admirar, não fiquem admirados, porque o próprio Satanás tem o poder de se transfigurar, ou seja, de passar por anjo de luz. Ele se faz passar por anjo de luz, mas não é, ele não é. Não é muito que os seus ministros, olha só, não é muito que seus ministros se passem por ministro de justiça, mas o fim deles será conforme as obras deles. Assim diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Então, eles são ministros de Satanás,
dentro dos templos, se passando por ministro de Cristo. O ministro de Cristo, o cooperador de Jesus, o mordomo de Jesus, é aquele que realmente profere, declara, anuncia, prega, tem o prazer, a alegria, tem o zelo na palavra de Deus, se apega com firmeza e prega o evangelho, prega a palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, leia. Diz que nos últimos tempos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, muitos se apostatarão da fé. Por quê? Porque estão dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamento de demônios. Eles estão aí fazendo com que os crentes desviem do caminho, estão se desviando, abandonando a cruz, se afastando de Cristo por conta dessas coisas. Tem também Gálatas, tem uma passagem em Gálatas, olha o que Paulo diz, vou pegar aqui para ler para você, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Paulo, quando esteve ali advertindo também os Gálatas que andavam saindo do caminho, deixando de crer no Evangelho, porque nenhum Evangelho, nenhum outro, amado, nenhum outro Evangelho deve ser anunciado. As pessoas começam, olha, eu vi um anjo, tem um anjo do teu lado, e é isso, e aqui, parem com essas coisas, não acreditem nisso. A Bíblia prova que isso não existe. Paulo diz assim, Paulo escreveu dizendo assim, estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, ou seja, o Espírito Santo que nos chama, para outro evangelho, o qual não há outro, ou seja, não há outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo está dizendo ainda que nós mesmos, ele e os seus colaboradores e seus cooperadores que tinham compromisso com a palavra de Deus, diferente de muitos hoje, né? Paulo está dizendo assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já recebestes. Qual é o evangelho que você já recebeu e quer receber e deve receber? É o evangelho de Cristo, irmão, que está na sua palavra escrita. Tudo já foi revelado, não tem mais nada que venha a ser revelado, não. Eu já disse em outros vídeos, vou tornar a dizer, aquele que busca novas revelações e novas profecias é porque é um ser humano insatisfeito com a palavra de Deus. Então, mesmo que nós, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos anunciado, do que você já recebeu, seja anátema, ou seja, maldito. Então tenha bastante cuidado. Tenha bastante cuidado. Satanás, ele está aí, com as suas investidas, invadindo os templos e entrando com palavras mentirosas, adivinhações. São adivinhos, não são profetas. O profeta, ele tem um compromisso de proferir o que está escrito. Amém? 2 Tessalonicenses diz que poder, prodígios e sinais, poder e milagres e sinais, Satanás, ele está aí, ó. Deus, ele permite. Sabe por que Deus permite essa ação maligna? Porque aqueles que não estão dando crédito na mentira vão acreditar nessas coisas. Satanás está aí, dentro dos templos, fazendo com sinais e prodígios e milagres, as pessoas acreditando que é de Deus. Façam reflexão, em nome de Jesus.